A outra questão, e o outro termo da utopia é a ideia de autoridade. É que a gente reveja os valores e, sinceramente, a gente reveja quem a gente quer ouvir, quem a gente quer imitar. Isso é realmente algo de fundamental, porque é assim que pai passa para filho dentro de casa, é assim que a avó passa para neto, é assim que tio passa para sobrinho, é assim que professor passa para aluno, é assim que chefe passa para subordinado. Finalmente, a outra característica da utopia, que é o incentivo à responsabilidade. Responsabilidade aqui, eu estou tomando no outro sentido. Eu estou tomando responsabilidade aqui no sentido de implicação. E o que é implicação? Implicação é cada um de nós se acha parte do problema e parte da solução. Nós não somos culpados pela miséria do Rio, mas nós somos responsáveis pela miséria do Rio. Né? Culpa é outra história. Como se eu tivesse os meios de distribuição de riqueza e por um ato de mesquinhez, se vocês quiserem, de cobiça, né? Eu pudesse impor isso, está entendendo, pela violência. Responsável significa que eu vivo num mundo em que eu não posso me distinguir daquilo que é do outro e que eu tenho obrigação, se eu quero ser fiel àquela minha utopia, liberdade, igualdade, fraternidade e autorrealização, se eu quero ser fiel, eu posso e tenho o dever de estar julgando meu ato, minha compreensão de mim, minha compreensão do outro, em função desse princípio. Dizer atualmente, como se diz, que nós estamos perdendo a força, como você vê, muitas vezes, porque não temos mais valores em que acreditar, é mais uma dessas deslavadas falsidades e mentiras. Eu nunca cheguei perto de ninguém, até porque nunca estive, nunca trabalhei em manicômio judiciário, que é onde você vê, de fato, o que a gente chama de cegueira de valores, ou seja, um tipo de psicopatia em que a pessoa não distingue bem e mal. Eu nunca cheguei junto, eu não conheço, né? Eu não conheço ninguém que não tenha valor para dizer isso é certo, isso é errado. Ele pode dizer, eu estou desconfortável, eu estou me sentindo cético, me sentindo pessimista, mas ele sabe para onde ir. Que história é essa de dizer que a gente perdeu os valores? O que a gente está vivendo é uma época de crise. E aqui vem outra palavra-chave da nossa civilização moderna. O mundo moderno, contemporâneo, o mundo democrático, ele se define como um mundo de crise. E por quê? Porque ele não é um mundo de tradição, ele é um mundo de ruptura. Ele estimula com que a gente mude e não que a gente repita, como nos universos tradicionais. E à medida que ele estimula que a gente mude, é possível que o produto da mudança seja qualquer coisa que nos desnorteie, que desmapeie nossos códigos conhecidos de interação com o mundo. Consequentemente, nós sempre temos crise e vamos ter crise. Se a gente quiser construir nossas utopias, crise é algo desejável. Né? Se vocês lerem toda a literatura da história das mentalidades, e que é numerosa, vocês veem a mesma queixa, né? Que vai ser queixa desde que a humanidade começou a dizer: eu não quero simplesmente repetir o passado como se eu tivesse numa sociedade etnológica, onde a virtude é repetir igualmente o que o antigo fez. Na nossa sociedade, qual é a virtude? Você ser criativo, você inovar, você entrar para a vida com um dispositivo e de uma maneira tal que você acrescente algo de novo ao mundo. Alguém que você diz repete, 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 a pessoa se sente mal, porque não é esse o ideal de criatividade e autorrealização que a gente tem. Então a crise vai ser qualquer coisa que é nosso pão de cada dia, o pão de cada dia de quem escolheu a utopia de, no espaço público, ser fiel à liberdade, igualdade e fraternidade, eu repito, e no espaço privado, ao respeito pela autorrealização. É isso que eu queria dizer. Agradeço pela atenção, espero não ter demorado muito. Obrigado. Eu acho que o que você diz, né, claro, desde o final do século XIX, né, o Tönnies, né, o autor alemão, que fez essa famosa distinção entre comunidade e sociedade, porque, no caso, a comunidade ele queria dizer que era orgânica, né, ou seja, o vínculo, os elos entre as pessoas eram um vínculo de força. A tradição punia, bania quem ousasse se afastar do papel ao qual ele estava devido. Ele pensava no mundo rural, talvez no mundo medieval, onde aquilo existia por força de vínculo de sangue estreito, de uma atividade econômica rudimentar, ou então de um universo
religioso, também coercitivo. Contra isso, ele queria a sociedade, que era a sociedade dos iguais, dos livres contratantes, daquelas pessoas que, por discernimento, porque eram capazes de pensar o interesse geral, resolviam se associar para pôr em marcha ou pôr em prática a vigência do bem comum. A sociedade era lugar da liberdade, enquanto que a outra era da coerção, do constrangimento. Hoje isso mudou. E tem dois termos, eu acho, de comunidade que vale a pena a gente pensar. O primeiro é a ideia do comunitarismo, né? O comunitarismo, que é um movimento, sobretudo, presente nos Estados Unidos, que acredita que, em função da queda ou do desaparecimento de valores universais, a gente tem que fazer o quê? Tem que se contentar nessa espécie de vínculo, ou de vivido, ou de forma de vida em pequenos círculos, que são os círculos comunitários, ou seja, daquelas pessoas que têm afinidades ou interesses semelhantes. O risco que eu vejo nisso aqui é que você abandone o universalismo que nos funda, é que você não tenha valor regulativo para dizer se é justo ou não esse vivido comunitário. No extremo, eu posso dizer, mas se o que interessa são interesses comuns, por que eu não posso me associar para traficar droga, para adulterar petróleo, está entendendo, para envenenar culturas orgânicas? E se isso toma muito vulto? E se isso, por exemplo, é formado por uma comunidade dos envenenadores de Rio? E se são muitos? Como eu vivo numa democracia, eu vou o quê? Vou legitimar só porque é comunitário? Não. Eu tenho que ter, a meu ver, valores universais, que digam que comunidades, têm direito, podem legitimamente se exprimir. Aquelas comunidades que barrarem, que atentarem contra a integridade física e moral do ser humano, pois bem, essas estão excluídas. Elas podem ser de 1.000, de 2 milhões ou de 40 milhões, como foram na Alemanha, quando votaram por aquilo. Errado. Eu tenho que ter alguma coisa em que o número só não conte, nem a adesão só interesse. Então, para mim, é outro problema. Outra questão é a palavra comunidade no Brasil. Que aí os mais jovens não perceberam isso, mas pessoas da minha geração começam a ouvir falar da palavra que eles não conheciam. A gente só tinha termo discriminativo e excludente. Você falava de morro, você falava de favela, você falava de desqualificado, e isso começou a assumir conotação racista, começou a ser conotação de preconceito social. As pessoas, então, começaram a falar de comunidade, a meu ver, num sistema extremamente produtivo, inovador. Eles, quer dizer, estão ali pessoas que, embora a regra majoritária da sociedade exclua, ou seja, tem empregos deficientes, não tem assistência de saúde, de educação, de transporte, de luz e esgoto, como deviam, pois bem, embora eles estejam excluídos da corrente principal da sociedade, pois bem, essas pessoas podem se organizar comunitariamente. Essas pessoas são capazes de manifestar elemento de solidariedade, de respeito e de cooperação, que é o básico.